Qualquer profissional, ele precisa ter as duas coisas, né, os dois lados, a parte teórica e a parte prática. A faculdade, basicamente, só ensina parte teórica, né? Tem lá o estágio, que é destinado para fazer a parte prática, mas o estágio, primeiro, que é um período muito pequeno, 6 meses, 1 ano, no máximo. E, nesse período de tempo, obviamente que não dá para praticar todo o universo que contempla a área contábil, principalmente atos societários, né? Olá, contadores e contadoras. Eu sou o Breno Negreiros, estamos aqui reunidos mais um dia para a gente poder debater um assunto. Passo a palavra aí para o meu pai, para fazer sua apresentação. Olá, contadores, olá, contadoras. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou Irapuã Negreiros, empresário contábil, com 50 anos de atividades ininterruptas, e estamos aqui hoje para bater um papo que interessa a todos os colegas. Olá a todos, meu nome é Bruno e eu estou aqui para poder ajudar aí nesse bate-papo entre os contadores Breno e Irapuã. Hoje nós vamos falar mais especificamente da insuficiência de conhecimentos práticos em atos societários, sejam para contadores que estão em início de carreira ou para contadores que têm alguma estrada, mas ainda não têm conhecimento suficiente em atos societários. E o Breno começa fazendo uma pergunta para a gente aí, né, Breno? Para o Irapuã, né? Isso. Me recordo quando a gente fazia muito, quando eu fazia a faculdade, pai, e você abordava muito justamente essa temática, que a teoria é totalmente diferente da prática, né? Então, o que você tem aí para poder comentar aí, para a gente poder começar esse bate-papo em relação a esse assunto? Exatamente. Isso é do conhecimento de todos, né? Que uma coisa é teoria e outra coisa é a prática. Obviamente que o profissional, qualquer que seja o profissional, né? Seja na área contábil, seja na área jurídica, seja na área médica, qualquer profissional, ele precisa ter as duas coisas, né? Os dois lados, a parte teórica e a parte prática. A faculdade, basicamente, só ensina parte teórica, né? Tem lá o estágio, que é destinado para fazer a parte prática, mas o estágio, primeiro, que é um período muito pequeno, 6 meses, 1 ano, no máximo. E, nesse período de tempo, obviamente que não dá para praticar todo o universo que contempla a área contábil, principalmente atos societários, né? Então, aí o profissional, ele fica, né, numa enorme dificuldade para se lançar no mercado, né, porque não tem a prática e você não pode exercer a profissão sem ter a prática. Daí a dificuldade, e aí é onde o contador vai se destacar pelo interesse dele de aprender. E como é que esse contador que ele está em início de carreira aí, ou que ele já até tem essa estrada, mas ele não tem esse conhecimento prático em atos societários, como que ele se sente na hora de estar atendendo um cliente, da hora de estar entregando um serviço para o cliente ou pegando um serviço? Boa pergunta, Bruno, muito boa pergunta. O que acontece? Eu estou aqui sentado aqui na minha mesa de trabalho, com o meu cliente na minha frente, e ele está me falando aqui que precisa fazer, hipoteticamente, uma incorporação de uma empresa. Ele quer incorporar a empresa dele a outra empresa. Aí eu falo comigo, meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí, né, começa a suar frio, começa a gaguejar e começa a fazer pergunta para você, e você não tem segurança nas respostas, não conhece o assunto, e dá toda uma insegurança, né, que você não sabe para onde correr. É realmente uma situação bem difícil. Eu sinceramente, aconselho, num caso desse, dizer, olha, eu preciso pesquisar mais o assunto e vou pesquisar, e assim que eu tiver mais respostas, eu vou lhe dar. Eu acho que o ponto que vale a pena ser comentado também que, naturalmente, dentro desse universo de atos societários, tem atos ali que são mais comuns, né? Que sempre surge essa demanda para todos os escritórios de contabilidade. Então, naturalmente,
essa demanda é uma coisa que tem que ter, a pessoa tem que dominar esse conhecimento, mas quando a pessoa consegue ter essa experiência de outras coisas um pouco mais, de assuntos um pouco mais complexos, digamos assim, então o contador, né, naturalmente, ele fica até mais seguro para poder trazer outros tipos de soluções para o seu cliente, né? Então, o Irapuã colocou aí uma situação, por exemplo, uma cisão, que às vezes não é nem o cliente que vai sugerir essa demanda, e você, com o seu conhecimento prático e de experiência, né, nesse assunto específico, você consegue colocar opções para eles, né? Irapuã, hoje você tem, como você disse aí, já tem 50 anos de experiência, mas em algum momento também você teve que buscar esses conhecimentos práticos. Como é que na tua época, lá quando você estava buscando essa experiência, como é que você fez? Quais foram os caminhos que você buscou? Bom, na verdade, a gente sempre está aprendendo, né? Eu mesmo com 50 anos de estrada, como você citou aí, eu sempre estou aprendendo, sempre estou estudando. Então, o ponto número 1 é o profissional, o contador, o colega se interessar em aprender. Ele tem que ter esse espírito de curiosidade, quero aprender mais, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, eu, por exemplo, sempre procurei cursos, né? Cursos sobre assuntos que eu desconheço, obviamente, que eu desconhecia. E aí tem, assim, algumas passagens interessantes, eu vou destacar uma aqui agora. Certa feita foi anunciado numa empresa de São Paulo, uma empresa bastante conhecida, por sinal, no ramo de cursos e orientação jurídica, tributária, e eu fui fazer um curso lá sobre ordem patrimonial, ordem familiar. Fui lá fazer um curso caríssimo, por sinal, me desloquei de Porto Seguro para São Paulo, era um curso intensivo, um dia inteiro, das 8 às 18, com apenas uma hora de almoço. E no início ali, né, no início do curso, o professor, o facilitador, pediu que os presentes ali, as pessoas ali presentes se apresentassem, né? Éramos mais ou menos umas 15 ou 20 pessoas, e cada um se apresentou, dizendo de onde era e tal, e eu, obviamente, me apresentei. Irapuã Negreiro, sou empresário contábil em Porto Seguro, no sul da Bahia, tenho um escritório contábil lá, com tantos clientes, etc, etc. E assim foi, então até aí tudo bem. Quando ele começou a aula, lá pelo meio da aula, ele fez uma piadinha de mau gosto em relação aos baianos, né? Porque todo mundo sabe que o nordestino, o baiano, sofre alguns preconceitos, né? E houve essa piadinha de mau gosto, que obviamente eu não fiquei nem um pouquinho confortável, mas levei, né, na diplomacia, fiz de conta que não era comigo, e terminei lá, fiz o curso, gostei, aprendi, mas ficou esse registro aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quaisquer que sejam as dificuldades, às vezes um curso é caro, não vou fazer, não tenho dinheiro para isso, não tenho tempo para isso, não pode ser por aí, tem que enfrentar todas as dificuldades, porque só assim você vai aprender, só assim você vai progredir. E como é que fica, Irapuã, nessa questão de, hoje, seja o contador com pouca experiência, seja o contador início de carreira, como que eles tendem a buscar esses conhecimentos que você acredita não ser a forma correta? O que não pode fazer, isso é regra número 1, é você, desculpem o termo chulo que eu vou usar, se meter a fazer algo que você não sabe fazer, porque daí você pode causar um prejuízo grande para o seu cliente e pode vir a ser responsabilizado por isso. Então, muito cuidado, né? Agora, o que precisa? O que não pode é dizer, eu não sei, e jogar toalha. Tem que correr atrás. Apareceu o curso, não tenho tempo para curso. Tem tempo sim, se você quiser, você vai arranjar tempo. Não tenho dinheiro para fazer o curso. Vai arranjar, pede dinheiro emprestado, mas você vai conseguir. Esse curso que eu falei para vocês aí atrás, do curso em São Paulo, onde eu sofri uma piadinha de mau gosto, embora não seja baiano, eu sou natural de Santa Catarina, era um curso caro, era uma viagem de férias, sabe?
Como é que eu encarei isso? O curso era caro, havia o deslocamento, a passagem aérea de Porto Seguro para São Paulo e ida e volta, tinha hotel, tinha alimentação, então foi uma despesa grande. Aí poderia dizer, não vou fazer, não tenho dinheiro para isso, não tenho. No entanto, eu fiz um esforço, fiz um sacrifício e encarei como um investimento, porque, na verdade, tudo que você vier a fazer para ampliar os seus conhecimentos é investimento para você que, com certeza, vai ter retorno. E eu lhe faço uma pergunta, Leopoldo. Na questão desse curso, foi sua iniciativa fazer esse curso ou, por acaso, foi alguma demanda que você buscava ali estar atendendo? Como é que funcionou isso? Muito boa pergunta, Bruno. Na verdade, quando apareceu esse curso, quando eu vi o curso e me interessei, eu não tinha tido nenhuma demanda ainda, não tinha, mas eu já tinha sinais que a demanda ia aparecer. Conversando com o cliente, ele citava, de repente eu preciso fazer uma patrimonial, uma holding. Então, eu não tinha ainda recebido a demanda, não tinha aparecido na minha vida profissional, porém já havia sinais que ia aparecer. Eu me antecipei, eu não deixei aparecer a demanda para ir buscar soluções. Eu me antecipei, apareceu o curso, fui lá, fiz o curso e não me arrependi em absoluto, aprendi muito. E a propósito disso, nesse exato momento, estou fazendo um MBA sobre holdings familiares. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você ter feito esse curso, ele abriu oportunidades para faturamentos que antes você não tinha, não teria? Sim, com certeza. As demandas, inclusive, apareceram, né? O universo conspirou a meu favor. Havia sinais, eu fui lá, fiz o curso, aprendi, e logo em seguida apareceram demandas e, obviamente, esse tipo de serviço, especialmente que eu estou falando, holding patrimonial, holding familiar, empresas, planejamento familiar, né? E é um trabalho bastante complexo, bastante sofisticado, mas também dá para cobrar muito bem. É muito bem remunerado para quem sabe fazer. Tanto assim que eu não satisfeito com esse curso que eu estou citando aí, que eu fui fazer, depois eu fiz mais um em São Paulo, em outra fonte, em outra escola, e agora estou fazendo um MBA sobre o tema. E como é que dica você daria para o contador aí que está nos assistindo agora, para que ele consiga acessar esses conhecimentos práticos? Qual é a forma correta dele fazer esse tipo de estudo, esse tipo de prática? Como é que ele acessa isso? Bom, a forma, existem várias formas, né? E cada caso é um caso. Eu diria o seguinte, que primeiro, a regra número 1 é estudar. Regra número 2 é não desistir. Regra número 3, não procrastinar, não arranjar desculpa. Você tem o problema na sua frente e você tem que arranjar a solução para ele. Então, eu diria o quê? Que o colega, o contador, ele tem lá uma realidade dele. Tem um escritório com 50 clientes. Ele tem que pensar assim, bom, até hoje aconteceu isso, aconteceu o básico aqui. O que vem pela frente? Tem isso, isso e aquilo. E começar a se preparar para isso. Estudar essas possíveis demandas que virão. Eu coloco aqui uma pergunta, por exemplo. Você, colega que está me assistindo, se um cliente seu trouxesse uma demanda da seguinte forma, ele constituiu a empresa foi constituída, foi você que constituiu, você que montou o contrato social, registrou a empresa com 2 sócios, um sócio majoritário com 80%, hipoteticamente, e o sócio minoritário com 20%, e esse sócio minoritário, ele não integralizou o capital dele, ele pediu um prazo de 6 meses para integralizar o capital. Muito bem. O problema é que decorreram os 6 meses, tá? E o sócio não integralizou o capital. O que fazer? Né? O sócio se tornou inadimplente em relação à sociedade. Qual é a solução? Como é que se resolve isso? Né? Então, temos aí
dois caminhos para resolver, né? Ou você exclui o sócio, e para excluir o sócio não é simplesmente dizer assim, meu amigo, tchau e benção, você não pagou, tem um ritual, tem um protocolo que tem que ser cumprido, porque senão não vai rolar a exclusão. E qual é esse protocolo? Você tem que notificar o teu sócio, mandar uma notificação por correio, registrado com a AR, ou mesmo através do oficial de justiça, fazendo a notificação. O seu prazo para integralizar o capital venceu, você não cumpriu, portanto, se você não pagar, se você não entregar o dinheiro que você subscreveu na empresa no prazo de 72 horas, você será excluído. Se ele não cumprir, ele vai ser excluído. Com esta notificação devidamente comprovada, o contador vai fazer a alteração contratual, excluindo esse sócio. E aí tem duas opções. Ou você coloca o outro sócio majoritário, já tem alguém para colocar no lugar, ou não. Aí é opcional, a depender da circunstância. Então, esse é um exemplo que eu dei de uma demanda que aparece com frequência. E assim aparecem muitas outras demandas. E o X da questão é basicamente o seguinte: não deixar que as coisas aconteçam. Você tem que se armazenando de conhecimentos, procurando conhecimentos, capitalizando conhecimentos nessa área, estou falando especificamente de atos societários, porque, conforme já dito anteriormente, é um trabalho, é um serviço que dá um respaldo muito grande para a reputação profissional do contador e também para ele alavancar a sua renda. Que bacana esse último comentário que Irapuan fez a respeito desse tema específico ali da exclusão do sócio, né? Então, muitas vezes, isso daí também acontece até de uma forma amigável, né? Que você consegue também consegue contornar essa situação aí com outras formas, né? Então, é aquela questão do conhecimento, dessa experiência em um determinado assunto, né? O conhecimento teórico juntando com conhecimento prático para você conseguir soluções para poder resolver a questão do seu cliente de uma melhor forma possível, né? Seja ela amigável ou não, né? Eu acrescentaria, Bruno, o seguinte: nesse exato momento, setembro de 2021, eu estou executando um serviço exatamente dentro desse exemplo aí que eu dei. Estou notificando uma cidadã no Canadá, mora em Montreal, ela esteve aqui no Brasil, subscreveu por cota de capital numa empresa, sumiu, desapareceu, e eu agora já fiz a notificação, mandei a notificação pelo correio, estou esperando a resposta, se encontrou, se não encontrou, para então ou fazer a exclusão do sócio ou ela vai adquirir a obrigação dela, entendeu? Então, neste exato momento, estou fazendo isso. E aí me pinta uma dúvida aqui, Irapuan. Nessa questão que você acabou de dizer para a gente, essa cidadã, ela tem algum grau de parentesco ou algum grau de amizade com esse sócio, ou eles são pessoas que se conheceram aleatoriamente? Como é que não tem. Na verdade, não tem grau de amizade nenhuma. Ela esteve aqui, passando férias, apareceu um negócio interessante, um imóvel para comprar, se interessou em comprar, entrou numa sociedade para enviar o dinheiro lá do Canadá para poder viabilizar esse assunto, mas a coisa não rolou. Na verdade, o negócio em si não rolou, mas ela também não integralizou o capital. Então, estamos aí com uma empresa há anos, sem atividade, e tem que resolver isso. E para resolver, para poder dar baixa na empresa, é preciso excluí-la da sociedade. E para excluir, é preciso notificá-la primeiro, e é o que eu estou fazendo. E nesse caso específico, então, não gera nenhum débito aí para esse sócio que permanece na sociedade, porque a empresa não chegou a... Não, gera, né? Porque ele está, na verdade, está assim, porque ele está, embora a empresa inativa, uma empresa inativa, ela tem obrigações fiscais, acessórias a serem cumpridas, isso custa dinheiro, e é o sócio
prejudicado que está bancando isso. De qualquer forma, mais vale ele fazer esse movimento agora para excluí-la e poder dar baixa a empresa, porque senão fica uma empresa inativa e sem solução. Bom, e como é que fica essa questão, já que o sócio ele teve alguns prejuízos? Você, na condição de contador, você pode efetuar alguma cobrança a essa sócia que está saindo do contrato a título de ressarcimento do sócio que ficou, ou não? Não cabe esse papel a você? Não cabe a mim, né? Não cabe ao contador. Agora, tudo vai depender se essa sócia que está em mora, né, com a empresa, se ela vai responder ou não vai responder. Eu aposto R$1.000 contra um que ela não vai responder. E não respondendo, aí, tendo a prova que ela foi notificada, é o documento que ele precisa para excluir da sociedade, baixar a empresa, assumir o prejuízo que teve e encerrar a história, entendeu? E aí me aparece mais uma dúvida. Você me disse que ela é uma estrangeira, canadense. Sim. E se ela fosse uma brasileira, esse trâmite aí ocorreria de alguma forma diferente ou isso indifere da cidadania da pessoa? Não, o trâmite é o mesmo, tem que fazer a notificação por escrito, né, devidamente comprovada. O que iria ocorrer se fosse brasileira, que seria um trâmite mais rápido, porque só a notificação para sair daqui do Brasil e chegar no destino que já chegou, foram 25 dias. Então, você vê, né, ao passo que fosse por aqui, seria bem mais rápido. A única diferença seria essa, o processo seria muito mais rápido, mas a tramitação do processo é igualzinha, sem nenhuma diferença. E como é que fica a questão da remuneração do contador num caso desse? Isso é cobrado à parte? Como é que você constrói essa questão do preço? Na verdade, veja, essa empresa, como eu falei anteriormente, ela está na condição de inativa. Embora inativa, está obrigada a cumprir as obrigações fiscais acessórias. Então, na nossa empresa, quando nós temos até uma carteira relativamente grande de empresas inativas, e a gente contrata uma taxa fixa anual para cuidar justamente das obrigações fiscais acessórias dessa empresa. Então, empresa inativa é fonte de receita para contador, sim. Tem muita gente que acha que não dá, que manda embora e tal, mas é tudo uma questão de contratar, né? É tudo uma questão de vocês ser transparente com o cliente. Olha, tem um serviço para ser executado, esse serviço tem que ser remunerado, custa tanto. Se ele quiser, ele paga. Se ele não quiser, ele leva embora. Deixa lá abandonado e depois sofre as consequências, como muitos fazem, né? O que é bacana ser comentado aí, que a gente está falando de uma empresa inativa que, teoricamente, não geraria retorno para o cliente, correlacionando justamente com essa questão dos atos societários, né? Então, está sendo demandado aí um ato societário, né? Até uma coisa bem específica, né? Que você tem outros meios por trás ali, que está sendo aplicado a uma empresa inativa aí para poder solucionar um problema que o cliente tem junto ao escritório, né? Entendeu? Então, na verdade, Bruno e Breno, vejam, a empresa está inativa, então, na cabeça de muitos colegas, está inativa, isso aí é lixo, não quero isso. Mas, veja, o que nós fizemos? Nós mostramos para o cliente que tem um caminho para resolver. Primeiro caminho, notificar, vai cobrar. Segundo caminho, esperar a resposta tal, e, como certamente ela não vai responder, fazer a exclusão. É um ato societário que vai se cobrar. E a etapa final vai fazer a dissolução da sociedade, a baixa da sociedade. Um ato societário que vai ser cobrado. Então, vejam só que num exemplo aí em que a empresa está inativa, não tem funcionamento, não tem faturamento, o contador arranjou soluções para o cliente que ficou aí prejudicado, mas está trabalhando, tem que ser remunerado, certo? Na minha parte, não restam mais dúvidas quanto a isso, e dizer para o pessoal aí que segue a gente para estar sempre que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento maior, pode enviar para a gente uma mensagem pelo direct ou lá pelo Facebook Message, que a gente está sempre disposto a ir a Poan e Breno, estão sempre dispostos a responder. Perfeito, é isso aí. Boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Valeu, até a próxima.